Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que, sim, né, que vocês estejam todos muito bem. Eu por aqui estou bem, estou ótima, graças a Deus. Uma manhã, porque aqui é de manhã ainda, né? Tá incrível, dia muito gostoso, tá fresquinho, esfriou aqui no sul, vocês viram nos últimos vídeos, né? Que eu tava sempre reclamando do calor. Eu não gosto de calor, eu gosto de clima assim, que não é friozão também, né? Mas tá um dia fresquinho, ventinho geladinho. Então tá um dia maravilhoso, gente. Bom, vim trazer hoje pra vocês verem aqui nesse vídeo de hoje dois pares de tapete. Gente, lindos, lindos. Apaixonei. Eu estou simplesmente apaixonada nessa coleção. E hoje eu vim trazer mais dois pares que completou aqui a nossa mini coleção, tá? Porque eu não vou nem chamar de uma coleção. É uma mini coleção aqui de pares de tapete nesse modelo, que nem tem modelo ainda, nem intitulei meu modelo aqui, né? Foi uma criação, uma junção, na verdade, de vários modelos, né? Então, nem intitulei ele ainda, mas trouxe aqui nesse modelo que ficou simplesmente perfeito, tá? Vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar tudinho aqui as informações, né, desses tapetes, o peso, a medida e o valor de venda aqui, você já sabe, né, gente, é R$25 a unidade aqui, R$50 o parzinho. Bom, então vamos lá, né? Gente, antes, né, óbvio, de a gente ir lá abrir, quero pedir pra você, se não tiver inscrito, já se inscreve, tá assistindo esse vídeo, não está inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Se inscreva ali, ativa o sininho em todos pra não perder nenhum vídeo quando eu postar, e assim você acompanha tudinho aqui, ó. Ó, rapidinho, temos vídeos na segunda, na quarta e na sexta. Nem sempre assim, né? Tô tentando ainda manter bem certinho as datas, os vídeos. Geralmente meus vídeos saem no final do dia, né? 5 às 6 horas por aí. Entre 5 e 6 horas tá saindo algum vídeo meu. Então ativa o sininho que tu não perde nenhum vídeo. Vai ter vídeo sempre nesses dias. E quando eu tiver um vídeo extra, né? Eu posto no sábado. Então é isso, né? Ativa o sininho, né, pra não perder nada aqui do que eu postar. E tá tudo certo. Se inscreve, né? Curta esse vídeo, compartilha se possível. Não, né? Manda aí pros seus amigos que gostam de crochê. E claro, deixa aquele comentário maravilhoso. Deixem aquele comentário maravilhoso aqui pra mim, né? Que eu vou amar saber se você gostou de algum modelo, o que você achou desse modelo, se você gostou de alguma combinação no modelo, né? Todos os modelos são iguais. Se você gostou de alguma combinação, se você gostou, né, do modelinho aqui, se você quer ver a videoaula, né? Deixa aí pra mim nos comentários que eu vou amar saber. Então vamos lá, vamos começar aqui pra ver as combinações que saiu, pra ver as combinações que saíram por aqui. Eu peguei esse aqui primeiro, né, vou mostrar, vou abrir primeiro esse daqui. Bom, então vamos lá, né, tirar o peso dessas pecinhas aqui, já tô com a minha balança ligada aqui. Caderninho em cima, né, que facilita pra pesar. Peça número 1, vamos lá, 285 gramas. Gente, é um absurdo de econômico que é esse tapete. Peça número 2 aqui, ó, 284 gramas. Eu acho econômico, né? Pelo, tipo, o trabalho do tapete, ele parece ser um tapete bem fechado. Então, ó, 567 gramas ficou pesando esse tapete aqui. E ele super casou com a minha proposta, né? Esse modelo aqui, ele super casou com a minha proposta de tapetes, né? Abaixo de 300 gramas a unidade. Pra ser vendido a R$25. Ai, gente, olha só. Ai, que lindo! E eu nem sou fã número 1 desses tons de cor aqui. Meu Deus, olha só. Vamos tirar a medida já pra mostrar pra vocês que sim, fica um tapetão. Eu até me surpreendi quando eu medi no último vídeo. Opa! Aqui, ó, ficou medindo 65 centímetros, tá? Medi bem certinho. Vou botar 64, né? Antes do picô um pouquinho, ó. 64 centímetros por 51. 51. Vamos por 55 por 50. Tira o centímetro de um lado pro outro. Ai, ela faz a medida dela, né? Bom, gente, assim ficou o meu tapetão aqui. Ai, meu Deus, que lindo! Eu usei nesse trabalho aqui, eu peguei na minha caixinha os tons mais de mostarda, né? Eu tinha sobrinhas de mostarda, esses tons aqui. Então, a base já estava pronta. Essa base aqui, pra quem não assistiu, meu último vídeo caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, nunca acompanhou nenhum vídeo anterior, ou não assistiu o último, gente, falei no último vídeo que essas bases aqui já estavam prontas, tá?
Essas bases eu tinha feito para jogos de banheiro, que eu fiz lá no começo do ano, na verdade, final de ano, né? Eu produzi bases aqui para fazer meus tapetes aqui, jogos de banheiro. Então, eu tinha ainda numa caixinha ali, um saquinho, na verdade, 15 bases, né? Ou seja, 5 jogos de banheiro pronto ali para ser produzido, confeccionado. E aquilo começou a me dar agonia, de eu ficar vendo essas bases prontas lá no canto e não conseguir pegar para terminar, né? Porque eu estava fazendo tapetes, pares de tapete. Então, o que eu fiz? Resolvi usar minhas bases, que era tampa do assento, tapetinho da frente do vaso, que eu fiz na mesmo tamanho, da mesma medida. Resolvi estar usando aqui para fazer esses tapetes de 25, esses parezinhos aqui de 25. Parezinhos de 50 no caso, né? Tapete de 25. Então, eu resolvi estar usando essas bases porque, gente, me aflige ter trabalho pelos cantos. Então, tá aqui essa base, já estava começada e eu comecei a partir daqui. Então, essa basezinha eu já tinha pronta no cru. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, né? 5 voltas desse modelinho aqui, que é uma adaptação que era do Vende Vende, né? Mostrei aqui pra vocês. Era uma adaptação do Vende Vende e eu fiz agora, refiz o modelo pra ficar do jeito que eu gosto, né? Aqui ficou, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices, que é também o que eu gosto de trabalhar aqui. Não gosto de trabalhar com 5, eu gosto de trabalhar com 6. Pra mim, o caimento da peça fica muito melhor no meu ponto. Quem consegue deixar um caimento bonito, bem assentadinho com 5, ok. Mas eu mesma não consigo e não adianta. Ele sempre fica levantado aqui no meio, ó. Como se ele tivesse meio que, sabe, dando uma repuxada aqui no meio. Ele fica bem assim, ó. E já o meu tapete com 6 hélices, tu não precisa nem passar a mão. Tu joga e ele já tá assentado aqui, ó. Sem precisar ficar batendo aqui no meio pra baixar o centro do tapete. Mas isso eu consigo somente quando é com 6 hélices. Com 5 não rola pra mim aqui, tá? Bom, então tinha a base pronta. Tinha essas carreiras prontas. E eu vim trabalhando aqui, todos eles eu trabalhei a mesma quantidade de carreira. Foi acima da base, eu fiz 7 carreiras. Então, eu contei como se fosse a base aqui, né? Vou fazer um squarezinho, a base florzinha, como se fosse até aqui. Mais 3 carreiras, né? Na base aqui. Então, ficou como se fosse 10 carreiras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais a carreira fechada. Na minha cabeça, foi isso. Fez todo sentido. Eu acho que fez, né? Porque, tipo, chegou a medida que eu queria, acho que ficou um tapete bom, porque se tu parar pra pensar, né? Um tapete de 60 por 50 já é um tapete legal aí, né? Pra proposta dos R$ 25. Mas um tapete aqui, ó, 65 por 51, ficou ok, né? Ficou maravilhoso aí a medida dele. Então, eu vim trabalhando aqui, ó, passei uma carreirinha desse craft, era uma sobrinha de sobrinha, eu queria, né, só coloquei aqui porque eu quero estar eliminando. Então, onde eu posso colocar uma voltinha de algum barbante, eu vou e coloco. Coloquei, eu acho que ele super também, né, deu essa conversa aqui com as cores. Depois eu fui usando um pouquinho de o que eu tinha de mostarda. Usei 2 carreiras de um cone que eu tinha de mostarda, tá? Deu 2 carreiras aqui. Usei mais 2 carreiras desse aqui. Gente, eu não sei que cor que é essa. Era uma bolinha que eu tinha ali. Não sei, eu acredito que ela esteja assim dentro da cor dos mostarda aqui, ó. Ficou 2 carreiras um pouco mais escura. E depois eu vim com 2 carreiras desse mostarda, que eu sei de onde é. Esse mostarda lá da Crochete, eu tenho bastante dele. Inclusive, não é sobrinha. Eu tenho um cone bastante, mas, gente, não consigo usar e combinar com nada. Eu usei pra fazer um trabalho uma vez e nunca mais consegui combinar com absolutamente nada. Então, assim, coloquei aqui, né? Coloquei 2 carreiras, pelo menos gastei um pouquinho aí. E aí, depois eu vim fazendo a volta fechada aqui com o meu cru e fazendo o meu bico aqui com o cru. Ai, que lindo, gente. Amei, sabe? Eu acho que um tom muito bom, assim, né? Dá pra você usar bem de boa aí pra quem quer uma casa que não gosta tão colorido, né? Quem viu aí os últimos vídeos viu que as cores, né, eram bem mais coloridas. Então, esse aqui é muito mais neutro, assim. Então, tá bem legal, né? Outra coisa que ia ficar legal se eu tivesse substituído essa cor aqui e o do bico, por exemplo, por preto, né? Eu até falei nos vídeos anteriores aí, mas também ia ficar legal. Pra quem gosta daquele tapetinho pro dia a dia. Eu gosto de um tapete assim, bem pro dia a dia. Não gosto que tenha muito cru, porque, gente, querendo ou não, a gente pisa aqui, né? O cru, a tendência dele é ficar mais encardido, ou enfim, né? Sujar mais rápido. Então, talvez as cores aqui com, por exemplo, com um marrom, ou se não um preto, ia ficar muito legal também, né? Com essa proposta de fazer com a parte colorida aqui. Eu acho que ia ficar bom, tá?
Mas, gente, hoje em dia tem alvejante sem cloro, né? Eu adoro usar alvejante sem cloro, porque eu não gosto do cheiro da água sanitária. Então, alvejante para roupas coloridas, tu coloca lá de molho, fica limpinho, não desbota essa parte aqui, não mancha teu tapete. Então, ó, gente, só usem, tá? Só experimentem. Vamos para o próximo. Vamos pesar ele aqui. Esse próximo aqui, ficou pesando 281 gramas uma peça. Ficou pesando 282 a segunda peça, quase deu batata. 563 gramas ficou pesando esse tapete. Eu falei, né, gente, é um desaforo de tão econômico. Porque, gente, ficou um tapetão, venhamos, né? Eu pelo menos achei isso. Que assim, ó, esse aqui ficou amassado, que esse barbante aqui, ó, azul, a gente pensa no barbante que é macio. E quando faz uma peça com ele, fica sempre amassado. Porque ele é tão macio que ele fica, entende? E, gente, eu achei pelo menos econômico. Porque, assim, é menos de 300 gramas. Ele é um tapete que é bem fechado, ó. Essa parte aqui é toda bem fechadinha, ó. Então, ele é muito, tem pouca parte vazada aqui. Então, assim, pra um tapete que é tão fechadinho assim, inclusive, gente, os clientes amam um tapete que é fechadinho assim. E, né, num peso assim, pra mim ficou excelente. Esse tapete aqui foi perrengue, viu? Já vou falar pra vocês que foi perrengue, viu? Esse aqui ficou medindo 64 centímetros, tá? Meu dedo tá no 4. Mas, pra quem quer dizer que é 63, né? Tem gente que mede antes do picô, né? Mas o picô também faz parte do tapete, então deveria ser com o picô. Esse aqui ficou medindo também, ó, 64 por 54. Ficou grande, hein? Olha só, ficou assim. E falei que foi perrengue fazer esse tapete, porque foi, viu? Meu Deus. Base pronta, passei uma carreirinha desse marrom chocolate aqui só pra dar um destaque e gastar um pouquinho do chocolate. Ah, eu ainda continuo, né, na ideia de gastar tudo. Gastei um pouquinho de chocolate aqui, vamos lá. Passei 3 carreiras desse azul claro aqui da Crochética. Perfeito, maravilhoso, sem comentários, porque ele é lindo a cor dele. E ele também é maciliço. Ai, apaixonada, sabe? Então, assim, passei 3 carreiras. Não era sobrinha, não. Tinha bastante no cone, tinha. Mas eu não tinha outro azul. Gente, tô escassa de azul aqui no ateliê. Inclusive, eu tô muito triste porque eu fiz minha comprinha, né, na Crochética, que ainda não chegou, inclusive. Mas, gente, não tinha o azul turquesa. Vou ter que comprar aqui na minha cidade. Eles não tinham na lista aquele dia. Gente, eu amo o azul turquesa. E não tinha. Enfim, então eu não tinha outro tom de azul na minha caixa de sobrinha. Eu tinha somente esse daqui, ó, que era um tantinho que tava no cone. E esse azul claro aqui. Comecei a fazer meu tapete. E aí eu pensei, vou combinar, né, com esse azul aqui, com azul mais claro, ficar aqui trabalhado nos tons de azul. Acho que vai ficar legal. E eu gostei, né, eu amo azul, sou... Assim, a minha cor favorita de produção é o azul. Então, eu amei. Mas aí comecei a produzir, né, fazer aqui essas 3 carreiras. E, gente, quando eu tava chegando na última carreira do último tapete, eu comecei a olhar e falei, não vai dar. Não vai chegar, não vai dar, vai faltar. E fazendo, e fazendo, e fazendo. E vai faltar, e eu olhando, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Um já tava com as 3 carreiras, e o outro tava, tipo, na metade. Eu falei, não vai chegar. As últimas voltinhas, assim, ó. E quando chegou aqui, ó, faltando 4 casinhas pra terminar aqui, acabou meu barbante. E aí eu vou fazer o quê? Não tinha mais nem um pingo de azul, nada de nada. E aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Desmanchei toda a minha volta, a última, apertei o ponto, né? Peguei minha agulha número 3, apertei um pouquinho meu ponto, vim fazendo. Gente, caminhou uma casinha, ficou faltando 3 ainda. E daí eu olhei e pensei, nossa, porque na verdade a última carreira eu já tava meio apertando o ponto, né? Porque, assim, eu vi que já não tava chegando, então eu já tava meio que apertando o ponto, ó. Dá pra ter que, ó, tá menor um pouquinho do que os outros, né? E aí não deu. Voltei, ficou 3 casinhas faltando. Eu disse, agora eu vou fazer o quê? Vou desmanchar outra volta do outro, que eu tava mais relaxada a mão, né? Tá com a mão solta ainda. Vou desmanchar a última volta do outro tapete aqui, pra chegar na medida que eu quero, né? O que que eu fiz? Voltei lá no outro tapete que já tava pronto, desmanchei a última volta, ó, também tá menorzinho, ó. Peguei uma agulha menor, apertei meu ponto,
desmanchei uma volta inteira e comecei a fazer de novo, apertando meu ponto. Resultado, consegui, gente. Consegui apertar o ponto, fiz sobrar barbante, emendei naquele outro lá e fiz as últimas 3 voltas e ainda sobrou mais ou menos um palmo de fio ali, né? Rendeu meu fio que eu fiz a última carreira. Mas eu consegui, deu trabalho, tive que desmanchar, com certeza, assim, ó. Não é o ideal, ainda mais para um tapete que é barato, no caso, quanto menos tu desmanchar, melhor é, porque cada vez que tu desmancha, tu aumenta o teu tempo de produção. E, gente, nosso, né, isso aqui é tempo de produção. Tu aumentou o teu tempo, tu reduziu o teu lucro. Mas eu não penso muito assim, porque como eu falei, eu não trabalho por hora, né, mas com certeza, né, eu demorei mais do que eu previ pra terminar esse tapete. Por conta disso, desmanche, faz de novo e aperte, isso é chato, né. Aí ficou assim, mas no fim tudo deu certo, consegui fazer as carreiras que eu queria, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, né, depois da parte da base aqui, fiz mais a carreira fechada aqui, mais o bico, com o meu cru. Eu tinha um Big Cone cru, né, que eu tava usando pra fazer todas as bases, pra trabalhar com o cru eu tava usando o Big Cone. E aí quando eu resolvi fazer esses bicos aqui todo no cru, eu desmanchei 5 bases que eu tinha desse daqui, que era do tapete mais grande, né, e comecei a usar eles no bico aqui, né? Então, eu usei muito daquelas bases no bico. Deu pra fazer, eu acho que pra 2 tapetes eu consegui fazer. Aí, os outros eu usei do Big Cone, né? Esse aqui mesmo eu usei lá do Big Cone. E assim, ainda sobrou, né? Ainda tem uma quantidade ali que dá pra mim trabalhar fazendo bases. Então, assim, gostei, achei que rendeu bastante. O bico, ele é um bico que gasta, né? Querendo ou não, é um bico gastão, né? Esse bico aqui. Ainda mais com a carreirinha fechada aqui. Mas, assim, eu acho até que rendeu. Então, o Big Cone rendeu bastante coisa já. E ainda tem um pouco ainda que dá pra mim trabalhar mais alguns dias, né? Mais algumas peças. E ficou assim. E eu queria que desse pra trabalhar até que viesse meus barbantes, né? Porque eu comprei, né, os barbantes direto de fábrica, então eu tô esperando chegar. Deixa eu colocar aqui a nossa peça, que foi feita aqui junto, né, nesse trabalho aqui. Olha só. Gente, 1 quilo e pouco de barbante aqui na mesa, produzido nesse vídeo. Ó. Modelos, né, modelo igual aqui, modelinho, né, super simples, gostei de fazer demais, né. Eu achei o modelo bem gostoso de trabalhar com ele, bem fácil. Esse bico aqui, gente, é só, né, ajustar ele. Aquele que é múltiplo de 3, faz 3, 3, 3, vai contando de 3 em 3. Às vezes você tem que fazer um ajustezinho, ó, pula 3 pontos, pula 4, pula 3, né? Quando faz as argolinhas é normal a gente ter que desmanchar algumas vezes pra adaptar, mas ele ficou super fácil de adaptar, bem bom. Então, zero reclamação desse modelo aqui. E ficou assim, gente, essa produção. Eu, né, vou dizer, Cris, vou escolher teu preferido. Gente, eu tenho que escolher o azul, né? Não tenho o que falar, eu tenho que escolher o azul, porque é muito bonito esse azul, muito perfeito mesmo. Mas esse aqui também eu gostei bastante desse aqui, que ficou, eu intitulei ele tom de caramelo, né? Porque ele é mostarda aqui e tudo, mas eu acho que caramelo fica mais bonito. Então eu intitulei ele com tons de caramelo e esse aqui tons de azul. Lindo, 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 tá? E esse foi o vídeo de hoje, né? Essas foram minhas 2 produções. Completei aqui minha coleção. Eu tô até com os outros aqui, ó. Vou colocar aqui na mesa pra mostrar pra vocês, né? Pra quem não viu os vídeos anteriores, mas volta lá e veja, né? Ó, fiquei. Então, minha coleção ficou completa aqui, ó. Os 4 tapetes. Eu não vou trazer vídeos separados mostrando todos eles, né? A coleção dos 4 tapetes, mas tá aqui pra vocês dar uma olhada. Até porque, né, eu trouxe 2 em 2, então não teria nem por que eu trazer os 4 juntos, né? Organizei aqui na mesa os 4 que eu fiz, né? Os 2 do vídeo de hoje, esse daqui, ó, os tons de azul. Esse daqui, ó, tons de caramelo. Esse daqui que vocês viram no vídeo anterior aqui, ó, que é o tons de verão, né? Essas cores amarelo, telha, vermelho. Poderia ter um laranja aqui junto, né? E esse aqui que, gente, como me surpreendi com ele, que é o arco-íris, né? Então, de arco-íris aqui ficou muito bonitinho também. Então, essa foi minha coleção de 4... Dos 4 tapetes desse modelinho aqui, que eu pretendo, sim, gravar pra vocês, né? A videoaula.
E vou tentar, né, gravar. Tô me aventurando a gravar videoaula aqui pra vocês, tá bom? Então, ficou assim. Ai, apaixonei, gente, amei. Eu amei isso aqui, ó. Achei tão diferente, sabe? Sei lá. Lindos, lindos. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão pra todo mundo e tchau!